Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Rafael Barreto, estou aqui para dar continuidade no nosso curso sobre o Estatuto da OAB. Nessa aula iremos abordar o tema processo e processo disciplinar. Nós já estudamos em uma aula anterior a temática das infrações e sanções disciplinares. E eu comentei durante aquela aula que para que o advogado viesse a ser punido pela prática de uma infração disciplinar, seria preciso responder a um processo disciplinar. E nessa aula nós iremos debater justamente essa temática. E a primeira informação que eu trago para vocês é que os processos na OAB, inclusive os de natureza disciplinar, não apenas, os processos em geral, um processo de registro de sociedade, de pedido de inscrição, todos os processos na OAB são regidos pelas normas do Estatuto da OAB e em caráter subsidiário por legislação processual. Mas a legislação primeira a reger os processos da OAB é o próprio Estatuto da OAB. Naquilo que ele for omisso, é que nós iremos aplicar a legislação processual. E aqui nesse ponto, existe uma questão de prova, porque tem uma ordem de aplicação da legislação processual. O Estatuto, no artigo 68 do Estatuto, prevê que, salvo disposição em contrário, gente, mais uma vez a palavra salvo, tem que ter cuidado com os salvos que aparecem. Salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e aos demais processos as regras de procedimento administrativo comum e da legislação processual civil nessa ordem. Olha o que o Estatuto está prevendo. O processo disciplinar segue subsidiariamente a legislação processual penal e os demais processos, a legislação de processo administrativo e de processo civil nessa exata ordem. Então tenha muito cuidado com a ordem de aplicação da legislação processual. Perfeito quanto a isso, bacana quanto a isso. Então, como é que vai funcionar, gente? A legislação aplicável ao processo disciplinar qual é? Primeiramente, Estatuto da OAB. Em caráter subsidiário, processo penal. E os demais processos, registro de sociedade, pedido de inscrição, primeiro, Estatuto da OAB. Depois, em caráter subsidiário, processo administrativo e processo civil nessa exata ordem. Bom, todos os prazos necessários à manifestação de advogado, de estagiário, de terceiros, nos processos em geral na OAB, são de 15 dias. Inclusive, gente, para interposição de recursos. Perfeito? O Estatuto, no artigo 69, prevê que todos os prazos em todos os processos na OAB são de 15 dias. Bom, no caso de a comunicação ser feita por um ofício reservado, é comum, por exemplo, em processo disciplinar, o representado recebe uma notificação por um ofício da OAB. Então, no caso de comunicação por ofício ou notificação pessoal, esse prazo de 15 dias, ele começa a fluir a partir do dia útil imediato ao do recebimento da notificação.
O artigo 69, parágrafo 1º do Estatuto vai prever que esse prazo flui a partir do dia útil imediato ao da notificação desse recebimento. Agora, se houve publicação por via da imprensa oficial, o que o artigo 69, parágrafo 1º prevê é que o prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte. Bom, feitas essas considerações iniciais sobre processos em geral, eu quero me atentar ao processo disciplinar, que é aquele processo que visa a punição do advogado que comete uma infração disciplinar. Também do estagiário, que o estagiário que excede os seus limites de atuação também pratica infração disciplinar. Bom, a primeira informação que eu trago sobre o processo disciplinar é que a jurisdição disciplinar exercida pela OAB não exclui a jurisdição comum, que é exercida pelo Poder Judiciário nas esferas civil e penal. Presta atenção. Imagine que um advogado, ele recebeu um dinheiro do cliente numa ação judicial e não repassou ao cliente. Nós já estudamos que essa é uma infração disciplinar punível com suspensão até o advogado prestar contas ao cliente do dinheiro. Mas esse fato, além de se qualificar como uma infração disciplinar, gente, é um ilícito civil, gera um dano e é um ilícito penal. É um ilícito penal. O advogado aí vai responder por apropriação indébita. Perceba que o mesmo fato vai gerar uma responsabilidade disciplinar, uma responsabilidade civil e uma responsabilidade penal. Por isso que eu faço questão de registrar que a jurisdição disciplinar da OAB não exclui a jurisdição comum do Poder Judiciário. Inclusive, se a infração disciplinar constitui crime ou contravenção, a OAB deve comunicar o fato às autoridades competentes. O artigo 71 do Estatuto prevê que a OAB tem que levar ao conhecimento das autoridades competentes, das autoridades policiais, do Ministério Público, para que se apure no campo penal aquela conduta. Bom, próxima discussão é sobre a abertura do processo. De que maneira o processo disciplinar é instaurado? A OAB pode instaurar de ofício ou somente se ela for provocada? E, gente, o processo disciplinar pode ser deflagrado de ofício pela própria OAB ou mediante representação de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas desde que não se trate de uma manifestação anônima, apócrifa. Prestem atenção. A OAB, tomando conhecimento de uma infração disciplinar, pode abrir o processo. E qualquer pessoa pode representar na OAB o fato. Mas a representação não pode ser anônima. Isso a gente extrai do Estatuto, artigo 72, e Código de Ética, artigo 51. Estatuto, artigo 72, Código de Ética, artigo 51. Pois bem, deflagrado o processo administrativo, ele vai tramitar em sigilo, somente tendo acesso às partes, o representante e o representado, seus defensores e a autoridade judiciária. Presta atenção, o processo disciplinar não é público. Eu gostaria de ter acesso a esse processo disciplinar aqui que está correndo contra o advogado tal. A pergunta que vai ser feita é a seguinte: o senhor é parte no processo? É defensor de alguma das partes? Se não for, não tem acesso. Que o processo tramita em sigilo. Perfeito? Durante o processo é assegurado um amplo direito de defesa. O acusado, ele pode acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por um procurador, ele pode constituir um advogado para defendê-lo.
ele vai oferecer uma defesa prévia, vai ter razões finais após a instrução, defesa oral perante o Tribunal de Ética na sessão de julgamento. Então a defesa ela é ampla. O Estatuto, no artigo 73, parágrafo 1º, prevê tudo isso. Ó, defesa prévia, alegações finais, defesa oral no Tribunal de Ética na sessão de julgamento. Perfeito. A próxima questão que se impõe é uma das mais importantes envolvendo o processo disciplinar. É a discussão sobre o poder de punir disciplinarmente o advogado. De quem é a competência para processar e julgar o feito? Gente, pelo que está no Estatuto, artigo 70, vá no artigo 70, é um dos dispositivos mais importantes dessa parte da matéria. O poder de punir disciplinarmente o inscrito no OAB compete ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Preste atenção. Como regra geral, a competência para processar e julgar é do Conselho Seccional do local da infração. Significa dizer, por exemplo, que se um advogado inscrito na Bahia, ele foi realizar uma audiência em Sergipe, e durante a audiência ele inventou uma citação doutrinária. Estava havendo um debate em audiência, aí para reforçar a tese que ele sustentava, ele fez assim, olha, inclusive, a linha de argumento que eu estou adotando, ela tem amparo na doutrina de Kelsen. Kelsen, em uma de suas obras, sustenta, só que ele inventou isso. E a gente já estudou que é uma infração disciplinar punível com censura. Como o juiz conhecia Kelsen, não, espera aí. Kelsen não disse nada disso, não. O senhor está tentando me induzir a erro? Vou comunicar o fato ao AB. Pronto. Vai ser aberto um processo disciplinar. Na OAB Bahia ou na OAB Sergipe? Na OAB Sergipe, porque a competência, como regra, é o conselho do local da infração. E não do local da inscrição. Perfeito? Bom, o próprio artigo 70 prevê no finalzinho, salvo se a falta for praticada perante o Conselho Federal. Quer dizer, se numa sessão do Conselho Federal, um advogado que está lá participando pratica a infração, ele vai responder aonde? No Conselho Federal. Perfeito? No Conselho Federal. Agora, vale acrescentar uma previsão que está no Código de Ética. Código de Ética, artigo 51, parágrafo 3º, tem uma informação extremamente relevante, que é a seguinte: compete ao Conselho Federal julgar representação contra membros do próprio Conselho Federal ou contra presidente de conselho seccional. Código de Ética, artigo 51, parágrafo 3º. Então preste atenção. Se for uma representação contra algum membro do Conselho Federal, contra algum conselheiro federal, ou contra algum presidente de OAB local, aí a representação vai tramitar no Conselho Federal. Perfeito quanto a isso? Bacana? Bom, perceba que a todo momento a gente não registrou
que quem tem que julgar é o conselho do local da inscrição. Eu, inclusive, exemplifiquei um advogado inscrito na Bahia que vai responder em Sergipe. E aí você pergunta, mas Rafael, como é que fica a situação do conselho do local da inscrição se ele vier a ser processado no conselho de outro estado ou no conselho federal? Gente, presta atenção. O estatuto, no artigo 70, parágrafo 2º, prevê que a decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao conselho seccional aonde o representado tem a inscrição principal. Quer dizer, o processo não tramitou no conselho da inscrição, eventualmente, que pode acontecer dele praticar infração no lugar em que ele tem a inscrição. Mas em toda hipótese, a decisão condenatória irrecorrível, quer dizer, o trânsito em julgado, tem que ser comunicada ao conselho seccional aonde ele tem a inscrição principal. Por quê? Porque vai ter que registrar nos assentamentos dele. Vai ter que registrar nos assentamentos dele. E tem um detalhe. Antes mesmo do trânsito em julgado, o conselho onde tem a inscrição principal vai ser comunicado. Por quê? Porque o artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto prevê que o Tribunal de Ética e Disciplina, o famoso TED, que por vezes aparece na prova, quando a prova traz essa sigla, TED, Tribunal de Ética e Disciplina, o Tribunal de Ética e Disciplina, aonde o acusado tem a inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente no caso de entender que há uma repercussão prejudicial à dignidade da advocacia. Então, no meu exemplo, o Conselho de Sergipe abriu processo disciplinar contra o advogado da Bahia. Comunica ao fato ao AB Bahia. O Tribunal de Ética da Bahia pode suspendê-lo preventivamente, se entender que aquilo é prejudicial à dignidade da advocacia. Mas para que isso ocorra, o artigo 70, parágrafo 3º, prevê que deve ser designada uma sessão especial para ouvir o advogado. O advogado vai ser ouvido numa sessão especial do Conselho de Ética. E, se ele não atender a notificação, ele não comparecer, aí o Tribunal de Ética decide. E nessa hipótese, o processo disciplinar tem que ser concluído num prazo máximo de 90 dias. Perfeito? Bacana quanto a isso aí. Bom, dessa decisão da suspensão preventiva, vai caber um recurso, mas o recurso não vai ter efeito suspensivo. Mais adiante nessa aula eu vou trabalhar com os recursos, mas eu já antecipo que o recurso dessa decisão de suspensão preventiva não vai ter efeito suspensivo. Então preste atenção. O poder de punir é do Conselho Seccional do local da infração, salvo quando a infração é praticada perante o Conselho Federal ou quando é uma representação contra conselheiro federal ou presidente de OAB local. No âmbito do conselho competente, gente, o processo disciplinar, ele é processado e julgado pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Não é o conselho quem julga. Quem julga é o Tribunal de Ética. E da decisão do Tribunal de Ética vai caber recurso para o conselho. Mas a competência para processar e julgar os processos disciplinares é do Tribunal de Ética. E detalhe, pelo que está no Estatuto, no artigo 76, a instrução será feita por um relator no Conselho, um relator do Tribunal, mas a instrução pode ser delegada a uma subseção. Porque o Tribunal de Ética ele está na sede do Conselho, que é a capital do Estado. Imagine que é uma infração que ocorreu no interior.
Para facilitar, eu posso pedir a subseção para instruir o processo, marcar audiência, ouvir as testemunhas, tudo isso pode ser feito. Bacana? Instauramos o processo, como é que vai ser o procedimento? Gente, presta atenção. Tomando conhecimento da prática de uma infração disciplinar, a OAB, o conselho competente, vai instaurar o processo disciplinar. E aí o presidente do conselho vai designar um relator. Vai ser sorteado um relator a quem compete fazer a instrução do processo e oferecer um parecer preliminar sobre a admissibilidade ou não do caso, que vai ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Como eu já comentei, o representado vai ter amplo direito de defesa. Defesa prévia, razões finais, defesa oral na sessão de julgamento. Qual vai ser o prazo da defesa prévia mesmo? Todos os prazos são de 15 dias. Agora tem um detalhe. Esse prazo da defesa prévia pode ser prorrogado por um motivo relevante. O Estatuto prevê, no artigo 73, parágrafo 3º, que o relator, verificando um motivo relevante, pode prorrogar o prazo da defesa prévia. Bom, o relator recebe o processo e aí vai notificar o acusado para que ele apresente a sua defesa prévia. A defesa tem que estar acompanhada de todos os documentos e do rol de testemunhas, até o máximo de 5. Preste atenção. Quantas testemunhas? Até 5. E isso está no Código de Ética, artigo 52, parágrafo 2º. Tanto a acusação quanto a defesa já tem que trazer o rol de testemunhas. Só que pode acontecer de não haver essa defesa prévia. Como assim? O representado não foi encontrado, ou ele foi rével. O que é que acontece nessa hipótese? A gente arquiva? Não. O que o Estatuto prevê, artigo 73, se eu não estiver enganado, parágrafo 4º, deixa eu confirmar aqui exatamente, ó, artigo 73, parágrafo 4º, presta atenção, se o representado não foi encontrado, ou se ele ficar rével, o presidente do conselho ou da subseção, no caso de um processo que está sendo instruído na subseção, deve designar um defensor dativo. Preste atenção que essa é uma questão extremamente importante em prova. Necessariamente terá que haver uma manifestação da defesa. Porque se o representado não foi encontrado, ou foi encontrado, mas permaneceu rével, o processo não vai seguir a revelia sem manifestação de defesa. O presidente da OAB ou do conselho ou da subseção vai designar um defensor dativo. Naturalmente, que a tarefa desse defensor dativo é muito complicada. Como é que ele vai apresentar uma defesa se o representado não foi encontrado ou não quis se manifestar? É muito complicado. Via de regra, é uma defesa meramente formal, né? Eu já tive ex-alunos que já advogam, que já se depararam com essa situação de serem designados para atuar como defensor dativo em processo disciplinar. E a gente discutia, eles me procuravam para conversar. Eu dizia, velho, se o próprio acusado tá querendo ficar rével, não tá dando informação nenhuma, você não tem como fazer mágica, né? É uma defesa meramente
formal. Bom, presta atenção. Veio a defesa prévia e o relator analisou a defesa prévia, dá o famoso despacho saneador, e ele entendeu que haveria de ocorrer um indeferimento liminar, arquivamento do processo, ó. O relator, ao dar o despacho saneador, ele pode determinar o prosseguimento ou ele pode propor o arquivamento. Indeferimento liminar. Particularmente, o relator entendeu que a representação disciplinar não tem nenhuma subsistência. Ele está propondo o indeferimento liminar e o arquivamento. Quem tem poder de decidir? O presidente do Conselho Seccional. Pelo artigo 73, parágrafo 2º do Estatuto, preste atenção, quem tem poder para promover o arquivamento? O presidente do Conselho. Não é o relator do processo. O relator do processo ele vai opinar pelo arquivamento. E isso não vai ser decidido pelo Tribunal de Ética. É o presidente. O presidente da OAB ali é quem tem esse poder de determinar o arquivamento. Perfeito? Bom, mas vamos imaginar que o relator entendeu que havia um substrato ali mínimo que realmente poderia estar configurado a infração e entendeu que tinha que instruir. Vamos seguir o procedimento para realmente apurar. Aí o processo vai seguir. Instrução. Se o relator entende que tem que haver uma audiência para ouvir o representado, né? Para ouvir a parte interessada, para ouvir as testemunhas, ele vai determinar essa audiência. E quanto às testemunhas, olhe a regra que vai estar no Código de Ética, artigo 52, parágrafo 2º. As testemunhas devem comparecer por incumbência das partes, independente de intimação pessoal. As partes, tanto o denunciante quanto o denunciado, elas devem incumbir-se do comparecimento de suas testemunhas. Só que aí diz o Código de Ética assim, a não ser que elas prefiram as intimações pessoais, o que tem que ser requerido logo na representação e na defesa. Só que o detalhe é que se as partes requererem intimação pessoal, intime a minha testemunha para comparecer na audiência, e as testemunhas não comparecerem, eu não vou suspender a audiência e nem vou renovar a intimação pessoal. A audiência vai acontecer do mesmo jeito. O que é facultado é substituir a testemunha naquele ato, se tiver outra testemunha presente. Por exemplo, o advogado acusado, ele arrolou 5 testemunhas. Quando chegou na véspera da audiência, ele ligou para as 5 testemunhas para confirmar se elas viam. Aí ele sentiu que teve uma testemunha que ficou meio dúbia de comparecer. Olha, eu não sei se eu vou poder. Ele, por cautela, chamou uma outra testemunha, que seria a 6ª. Quando chegou na audiência, realmente uma não compareceu. Naquele ato, ele pode substituir. Ele pode substituir. E a lógica é muito simples. Se as testemunhas não precisam sequer ser intimadas com antecedência, que as partes é quem devem levar, eu posso, na hora, substituir. Perfeito? Concluída a audiência, o relator pode encerrar a instrução ou pode determinar a conversão em diligências. Se ele entender que é necessário, ele pode converter em diligência e, supridas as diligências, ele conclui a instrução. Encerrada a instrução, gente, abre-se o prazo para a apresentação das razões finais, alegações finais. Qual vai ser o prazo? 15 dias. Prazo sucessivo de 15 dias para a apresentação das razões finais. Extinto o prazo,
Apresentadas ou não as razões finais, o relator vai proferir um parecer preliminar e submeter isso ao Tribunal de Ética. O Tribunal de Ética, ele vai, designar um membro para proferir o voto. O processo vai ser automaticamente inserido em pauta para a primeira sessão de julgamento, num prazo de 20 dias a contar do recebimento. Então, o tribunal recebeu, já está tudo instruído. Primeira sessão que tiver num prazo de 20 dias, o processo é submetido a julgamento. Na sessão, o representado ele vai poder apresentar a sua defesa oral. Feita a defesa oral, o relator profere o seu voto e o Tribunal de Ética decide. Da decisão, cabe recurso num prazo de 15 dias para o Conselho Seccional. Olha só. Tribunal de Ética e Disciplina. Recurso para o Conselho Seccional. Então vamos de novo. A OAB de ofício ou mediante representação de qualquer pessoa, desde que não seja uma representação anônima, abriu um processo disciplinar contra um advogado. Quem foi que abriu? O Conselho Seccional do local em que foi praticada a infração, salvo se a infração foi praticada perante o Conselho Federal ou se é uma representação contra conselheiro federal ou presidente de OAB local. O processo disciplinar vai tramitar em sigilo, só tendo acesso às partes, seus defensores e autoridade judiciária. A jurisdição disciplinar não vai excluir a jurisdição comum. Vai ser assegurado amplo direito de defesa. Defesa prévia, razões finais, defesa oral na sessão de julgamento, os prazos, 15 dias. Mas a defesa prévia pode ter o prazo prorrogado pelo relator se houver algum motivo relevante. Não houve defesa prévia, porque o representado não foi encontrado ou foi revel. O presidente da OAB vai designar um defensor dativo. Apresentada a defesa, o relator entende que é caso de indeferimento liminar, propõe o arquivamento. O presidente da OAB é quem decide o arquivamento. De outro modo, ele entendeu que tem que prosseguir. Vamos instruir. Marca a audiência para oitiva das testemunhas, até 5 testemunhas. Encerrada a audiência, se ele entender que tem diligências a serem cumpridas, ele converte em diligência. E ao final, encerra a instrução, prazo sucessivo de 15 dias para razões finais. Submete ao Tribunal de Ética, 20 dias, insere em pauta para julgamento, onde vai ser assegurada a defesa oral. O Tribunal de Ética decide. Da decisão, prazo de 15 dias, recurso para o Conselho Seccional. Vale lembrar que se o caso for para aplicar a punição de exclusão, a pena não vai ser aplicada pelo Tribunal de Ética. Quem tem o poder de determinar a exclusão é o Conselho. Quórum de no mínimo 2/3 do Conselho. Então o tribunal pode até decidir pela exclusão, mas isso é submetido ao Conselho. Que só o Conselho tem o poder de determinar a exclusão. Perfeito? Bom, aí o processo vai para o Conselho Seccional. E da decisão do Conselho Seccional, caberá recurso também no prazo de 15 dias para o Conselho Federal. No âmbito do Conselho Federal, o recurso será decidido, gente, pela segunda Câmara. Em uma outra aula do nosso curso, nós vamos estudar a estrutura dos órgãos da OAB. E aí nós teremos que nos ater um pouco ao regulamento geral.
E vamos ver que o Conselho Federal, ele tem alguns órgãos internos, ele tem um pleno, um órgão especial, e ele tem 3 câmaras. E a Câmara que tem a competência para julgar os processos disciplinares é a segunda Câmara. E o detalhe é que essa Câmara, ela é fracionada em 3 turmas. E ainda tem o pleno, né? Então a segunda Câmara tem o seu pleno, que é todo mundo, e tem 3 turmas. E olha o que acontece. O processo chegou na segunda Câmara, foi distribuído para uma das 3 turmas. Se a decisão da turma não for unânime, caberá recurso para o pleno da segunda Câmara. Então olha como é que funciona. Inicia aqui no Tribunal de Ética do Conselho Seccional, recurso para o Conselho Seccional. Dessa decisão, recurso para o Conselho Federal, que é encaminhado para a segunda Câmara e distribuído a uma das 3 turmas da segunda Câmara. Se a decisão não for unânime, da turma ainda vai caber um recurso para o pleno da Câmara. Bom, aí você diz, encerrou? Gente, excepcionalmente, em hipóteses pontuais que estão lá no Regulamento Geral, no artigo 85, incisos 1 e 2. Regulamento Geral, artigo 85, incisos 1 e 2. Da decisão da segunda Câmara, caberá ainda um recurso para o órgão especial do Conselho Federal. Que, como eu comentei, na aula sobre organização do AB, eu vou destrinchar essa organização interno. Então, o caso pode excepcionalmente chegar até o órgão especial do Conselho Federal. De todo modo, seja na Câmara, no pleno da Câmara, seja no órgão especial, vai transitar em julgado. A decisão do órgão especial é irrecorrível. Transitou em julgado, está na hora de executar. E se houve aplicação de uma sanção, a gente já viu na aula anterior, o advogado aí foi condenado, a sanção será registrada nos assentamentos e não será objeto de publicidade a punição de censura. Se foi suspensão ou exclusão, além de registrar no assentamento, publica, torna público. Se foi censura, pode converter em advertência se houverem atenuantes. Qual é a diferença? Advertência é ofício reservado sem registro nos assentamentos. Nos assentamentos. Pois bem, gente, tendo sido aplicada a sanção de suspensão ou de exclusão, o advogado ficará impedido de advogar. Ou temporariamente, suspensão, ou até eventualmente fazer uma nova inscrição, exclusão. E aí o Conselho Seccional tem que adotar as medidas necessárias para a apreensão dos documentos de identificação. Ó, o advogado foi excluído, tem que devolver o documento dele de OAB. Ele não pode ficar com aquilo ali. O Estatuto, no artigo 74, prevê que a OAB deve adotar medidas administrativas e até judiciais para que o condenado devolva os seus documentos. 1 ano após cumprir a pena, vamos recordar, o condenado pode requerer a sua reabilitação, fazendo provas de bom comportamento, cabendo lembrar que se a sanção disciplinar resultou da prática de um crime, a reabilitação no AB depende da também reabilitação criminal. Então, aplicou a pena, registrou no assentamento, se não foi censura, tornou público, 1 ano após cumprir a pena, o advogado com bom comportamento
requer a sua reabilitação. Mas a infração resultou da prática de crime, tem que haver a reabilitação criminal. Perfeito? Bom, mais algumas informações que eu tenho que acrescentar. Primeiro, admite-se a revisão do processo disciplinar na hipótese de erro de julgamento ou condenação baseada em falsa prova. O artigo 73 do Estatuto, no parágrafo 5º, prevê que se houve erro de julgamento ou se a condenação foi baseada em uma falsa prova, o condenado pode pedir uma revisão do processo disciplinar. Bom, preste atenção. Se ficar configurado que os interessados no processo agiram de modo temerário, visando emulação ou procrastinação do feito, o representado que está tumultuando o processo para procrastinar, o representante que agiu temerariamente, o fato vai caracterizar, em relação ao advogado envolvido, uma falta ética passível de punição. O Código de Ética, no artigo 58, prevê isso. Perfeito? Bacana quanto a isso aí. Bom, prestem atenção. Eu comentei com vocês que o processo vai ser processado e julgado no Tribunal de Ética e Disciplina. E eu agora quero trazer algumas informações a mais sobre o Tribunal de Ética e Disciplina. Informações essa que a gente vai extrair do Regulamento Geral e do Código de Ética, e não do Estatuto. Eu vou buscar agora o Regulamento Geral e o Código de Ética. O Regulamento Geral, no artigo 114, para registrar que cada conselho seccional tem que definir no seu regimento interno a composição, o modo de eleição e o funcionamento dos tribunais de ética, observando os procedimentos que estão no Código de Ética. Então, cada conselho seccional vai ter o seu tribunal de ética. Tem que estar disciplinado isso lá no regimento do conselho. O conselho tem que oferecer os meios e o suporte que é necessário para o tribunal desenvolver as suas atividades. Bom, os membros do Tribunal de Ética não precisam necessariamente integrar o conselho seccional. Olha o detalhe. Os conselheiros podem integrar o Tribunal de Ética, mas eu posso ter no Tribunal de Ética um advogado que não seja conselheiro do AB. Por quê? O que é que o regulamento prevê no artigo 114, parágrafo 1º? Os membros do Tribunal de Ética são eleitos na primeira sessão ordinária após a posse do Conselho Seccional. Então, o Conselho tomou posse, na primeira sessão ordinária, eu elejo os membros do Tribunal de Ética e prossegue o regulamento. Dentre os seus integrantes ou advogados de notável reputação ético-profissional, observados os mesmos requisitos para eleição do Conselho. Então, basta que seja um advogado de notável reputação ético-profissional e que preencha os requisitos para disputar uma eleição no AB, ter pelo menos 5 anos de AB, tá com a anuidade em dia. A gente vai estudar o tema das eleições para que possa ser designado para o Tribunal de Ética. Os membros do Tribunal de Ética eles vão exercer um mandato de 3 anos, que inclusive é o prazo dos mandatos em geral no âmbito do AB. A gente vai estudar isso na aula sobre organização do AB, na aula sobre eleições. Bom, o Tribunal de Ética tem que organizar o seu regimento interno. E esse regimento tem que ser submetido ao Conselho Seccional e depois ao Conselho Federal. Aí já é o Código de Ética no artigo 63 que prevê. O tribunal faz seu regimento, submete ao Conselho Seccional e também ao Conselho Federal.
O tribunal tem que se reunir mensalmente ou em um período menor, se for necessário, e todas as sessões devem ser plenárias, composição total. A pauta de julgamento do Tribunal de Ética tem que ser publicada em órgão oficial e no quadro de avisos gerais do Conselho Seccional, com antecedência de pelo menos 7 dias. Pelo menos 7 dias de antecedência para publicar a pauta. Código de Ética, artigo 68. Gente, todas as decisões do tribunal devem ser levadas ao conhecimento do Conselho Seccional. Então, o tribunal decidiu, submete ao conhecimento, ou dá conhecimento ao Conselho. Bom, já comentei que o Tribunal de Ética é competente para julgar processo disciplinar, mas não apenas isso. O Tribunal de Ética tem mais competências. Lá no artigo 49 do Código de Ética, a gente vai perceber que, além de julgar processo disciplinar, o Tribunal de Ética é competente para orientar e aconselhar sobre ética profissional, respondendo a consultas. Em tese, olhem que função importante. O Tribunal de Ética tem um poder consultivo. Ele pode ser consultado sobre algum tema que envolve a atividade da advocacia, a ética na advocacia, e ele vai responder. E essas consultas são objeto do artigo 56 do Código de Ética, segundo o qual as consultas recebem uma autuação em apartado, o processo é designado para um relator e para um revisor, que tem cada um prazo de 10 dias para elaborar o parecer, submetendo à decisão do Tribunal de Ética. Gente, presta atenção. Além dos processos disciplinares e das consultas, o tribunal tem outras competências. Artigo 50 do Código de Ética. E eu chamo a atenção de vocês porque essa é uma parte da matéria que costuma ficar um pouco minorizada por quem está estudando. Realmente não é uma das partes que mais apareça na prova. Estatisticamente, se a gente analisa as provas, a gente não vai ver uma exigência muito ampla dessa parte da matéria, mas eu tenho que trazer para vocês, eu tenho que exaurir o assunto com vocês. E o Tribunal de Ética tem uma importância muito grande. E lá no artigo 50 do Código de Ética, a gente prevê as competências que abrangem instaurar o processo disciplinar, organizar cursos, palestras, seminários sobre ética dos advogados, expedir provisões ou resoluções, né, sobre ética e uma competência muito importante, que está no artigo 50, inciso 4, mediar e conciliar questões que envolvam dívidas e pendências entre advogados, partilha de honorários envolvendo advogados e ainda questões que envolvam dissolução de sociedade de advogados. Olhe qual é a lógica. Uma sociedade de advogados está sendo dissolvida e o clima está muito complicado. Os advogados se desentenderam pela partilha de honorários em um processo. O que é que a nossa legislação previu? Antes de vocês terminarem levando isso ao Poder Judiciário, imagine, ir para a Justiça para dissolver uma sociedade, vamos tentar resolver no âmbito da própria OAB. Traz aqui para o Tribunal de Ética, que o Tribunal de Ética vai mediar esse conflito. É uma atuação extremamente importante, ao meu ver, do Tribunal de Ética. Perfeito? Bom, com essas considerações sobre o Tribunal de Ética, eu passo para mais uma temática envolvendo os processos. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os recursos
A gente já viu que da decisão do Tribunal de Ética cabe recurso para o Conselho Seccional, do Conselho Seccional para o Conselho Federal, internamente também cabe recurso. E eu quero dar alguns destaques sobre os recursos no âmbito da OAB. E aqui, gente, não apenas recursos em processo disciplinar, mas recursos em geral. Registro de sociedade, pedido de inscrição. E no Estatuto são 3 artigos, 75, 76 e 77. 75, 76 e 77 do Estatuto são dedicados aos recursos. E prestem atenção. De acordo com o que está nesses artigos, cabe recurso para o Conselho Seccional de todas as decisões proferidas pelo presidente do Conselho Seccional, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pela diretoria da subseção ou pela Caixa de Assistência dos Advogados. Olha só o que é que está escrito. E aqui, amplie. Não é só processo disciplinar, tá bom, gente? Todo e qualquer processo. Pedido de inscrição, registro de sociedade. Quando é que vai caber recurso para o Conselho Seccional? Quando eu tiver uma decisão do Tribunal de Ética, mas também quando eu tiver uma decisão do presidente da OAB local, quando eu tiver uma decisão da diretoria da subseção, quando eu tiver uma decisão da Caixa de Assistência dos Advogados. Isso a gente extrai do artigo 76 do Estatuto. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas pelo presidente, pelo Tribunal de Ética, pela diretoria da subseção ou pela Caixa de Assistência dos Advogados. Perfeito? Em relação ao Conselho Federal, quando é que vai caber recurso para o Conselho Federal? Aí é o artigo 75, que prevê o seguinte: cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes, ou, sendo unânimes, quando contrariem a lei, o Estatuto, quando contrariem uma decisão do Conselho Federal, ou de algum outro Conselho Seccional, ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. A bem da verdade, esse artigo 75, que tem uma redação extensa e confusa, está dizendo que praticamente em todos os casos vai caber recurso para o Conselho Federal das decisões do Conselho Seccional. Porque está dizendo o seguinte: se a decisão não foi unânime, cabe recurso. Se a decisão for unânime, também cabe recurso se o recorrente alegar que a decisão contraria ao Estatuto, que a decisão contraria algum julgado do próprio Conselho Federal, algum julgado de outro Conselho Seccional, ou contraria o regulamento, o Código de Ética ou algum provimento do Conselho Federal. Perfeito? Uma observação. E aí é o artigo 75 do Estatuto, no parágrafo único. Além dos interessados, das partes nos processos, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor recurso para o Conselho Federal. Então, o Conselho Seccional decidiu uma questão. Dessa decisão, além da parte envolvida no processo, o presidente do Conselho Seccional também pode recorrer para o Conselho Federal. Perfeito quanto a isso? Vale lembrar que o prazo para o recurso de quem quer que seja será de 15 dias. Já verificamos que todos os prazos são de 15 dias. Gente, pelo que está no artigo 77 do Estatuto, como regra geral, os recursos têm efeito suspensivo. Tem assim, artigo 77 do Estatuto. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto
Quando tratarem de eleições, eleições será tema de outra aula. Quando tratarem de suspensão preventiva pelo Tribunal de Ética e Disciplina, a gente já falou disso nessa aula da suspensão preventiva. E cancelamento de inscrição obtida com falsa prova. A gente viu que a infração disciplinar falsa prova para se inscrever é punida com exclusão. Então olha o que está escrito aqui. Nesse caso, o recurso não tem efeito suspensivo. Então, a regra geral, recurso tem efeito suspensivo. 3 exceções. Eleições, matéria eleitoral, a suspensão preventiva ou a exclusão por inscrição mediante falsa prova. Bacana quanto a isso, tranquilo quanto a isso? Meus queridos, essas eram as considerações que eu queria trazer para vocês sobre processo e processo disciplinar. Vamos revisar as informações que nós trouxemos nesse nosso encontro. A gente viu que, salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar a legislação processual penal e aos demais processos no OAB, processo administrativo e processo civil nessa ordem. A gente viu que todos os prazos são de 15 dias. Sobre o processo disciplinar, a jurisdição disciplinar não exclui a jurisdição comum, seja civil, seja a penal. O processo é instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer pessoa, desde que não seja uma denúncia anônima. O processo vai tramitar em sigilo, só tendo acesso às partes, seus defensores e à autoridade judiciária. Deve ser assegurado um amplo direito de defesa. Defesa prévia, razões finais, defesa oral na sessão de julgamento no Tribunal de Ética. O poder de punir disciplinarmente é do Conselho Seccional do local da infração, salvo se a infração foi praticada perante o Conselho Federal. Também no caso de representação contra conselheiro federal ou presidente de OAB local, a representação tramita no Conselho Federal. Nós verificamos que a decisão condenatória recorrível sempre vai ser comunicada ao conselho do local da inscrição. E o Tribunal de Ética do conselho do local da inscrição tem o poder de suspender preventivamente o advogado. Designa uma sessão especial para ouvi-lo e decide. E se ele não comparecer a essa sessão especial, vai haver a decisão pela suspensão preventiva ou não, e aí o processo vai ter que ser concluído num prazo de 90 dias. Dessa decisão de suspensão preventiva, o recurso não vai ter efeito suspensivo. Bom, instaurado o processo, o representado ele é notificado para apresentar defesa prévia num prazo de 15 dias, que pode ser prorrogado a critério do relator, se entender que tem um motivo relevante que justifique a prorrogação. A defesa prévia tem que apresentar já o rol de testemunhas até o máximo de 5. Se não houve defesa, porque o réu não foi encontrado ou foi revel, o presidente do OAB designa um defensor dativo. Veio a defesa. O relator entendeu que é o caso de indeferimento liminar. Propõe o arquivamento. É o presidente do OAB quem tem poder de determinar o arquivamento. O relator entendeu que tem que instruir, tem que seguir. Marca a audiência. As testemunhas devem comparecer independente de intimação pessoal. Se as partes requererem a intimação pessoal, a OAB intima, mas se as testemunhas não comparecerem, eu não adio, não renovo a intimação. Faço a audiência, facultado substituir por outras testemunhas que estejam lá no momento da audiência. Concluída a audiência, o relator pode determinar diligências ou concluir a instrução. Encerrada a instrução, ele vai abrir o prazo sucessivo de 15 dias para razões finais e aí submete ao tribunal, que recebendo em 20 dias já insere na pauta de julgamento,
vai ter a defesa oral. Da decisão do tribunal, recurso para o conselho seccional. Vale lembrar que se a punição for de exclusão, é o conselho seccional quem tem que decidir pela exclusão. No conselho seccional, houve o julgamento do recurso, recurso para o Conselho Federal. Distribui para a segunda Câmara para uma das 3 turmas. Se a decisão não for unânime, cabe ainda recurso para o pleno da segunda Câmara. Excepcionalmente, ainda caberá um recurso para o órgão especial do Conselho Federal. Transitou em julgado, registra nos assentamentos, não sendo objeto de publicidade a pena de censura. 1 ano depois de cumprir a pena, se o advogado se comportou direito, aí pode haver a reabilitação. Mas se a infração resultou de crime, a reabilitação depende também da respectiva reabilitação criminal. O advogado condenado pode pedir a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. O Tribunal de Ética, que existe em cada conselho, que é integrado por membros que não necessariamente precisam ser conselheiros. Os membros exercem um mandato de 3 anos, tem competência para, além de julgar processo disciplinar, responder consultas, promover eventos sobre ética da advocacia e mediar conflitos entre advogados, sociedade, honorários. E a gente fechou a aula trabalhando com recursos. Vimos que cabe recurso para o Conselho Seccional, das decisões do Tribunal de Ética, da Carta de Assistência, da diretoria da subseção e do seu presidente. Que cabe recurso do Conselho Seccional para o Conselho Federal, quando a decisão não é unânime, ou sendo unânime, quando contraria o estatuto, o regulamento, o código de ética ou algum provimento do Conselho Federal, quando diverge de uma decisão do Conselho Federal ou de uma decisão de outro Conselho Seccional. E que, além das partes, pode recorrer para o Conselho Federal o presidente do Conselho Seccional. Vimos que os recursos têm efeito suspensivo, ressalvado matéria eleitoral, suspensão preventiva ou cancelamento da inscrição obtida mediante falsa prova. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado por dedicarem um tempo de vocês para me escutarem falando do Estatuto do OAB. Eu espero que esse nosso curso possa estar colaborando com seus estudos e contribua com a sua aprovação. Nós nos encontraremos ainda em outras aulas do nosso curso, não é? E eu rogo que vocês sigam firme estudando, que vocês fiquem com Deus. Jesus Cristo, benedicat, nós homines.